Bom, olá. Hoje a gente vai explicar sobre as teorias evolutivas, né? E dar um contexto geral sobre as principais teorias evolutivas. E, bem, o que a gente se trata, né, primeiramente, antes da gente iniciar falando sobre Lamarck, o darwinismo e até combinar o neodarwinismo. Bom, essas teorias surgem numa época, na Europa, surge numa época que o mundo passava por uma mudança na, na sua compreensão de ciências, né? Então, as ideias posteriores começavam a ser rompidas. E no caso da biologia, das ideias de evolução, que acreditava-se que é, as criaturas, os animais, eles já eram daquele jeito e permaneciam assim, partindo muito do pressuposto religioso, como é a ideia do criacionismo, rompendo completamente com essas ideias, surgem alguns pensadores que tendem a ir contra essas ideias, né, principalmente no contexto que surgem eles, no caso, um contexto mais de iluminismo, que iam contra as ideias conservadoras vigentes. Então, bom, o primeiro pensador que fundou, basicamente, a ideia de a necessidade de pensar sobre a evolução em si e romper com a ideia já estabelecidas foi o Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck foi um pensador que acreditava que os animais, as criaturas, não simplesmente eram daquele jeito e sempre permanecerão daquele jeito. Ele acreditava em duas principais, baseado toda a teoria em duas principais fontes, que era a lei do uso e desuso, que basicamente ele acreditava que conforme o animal vai utilizando mais uma característica, ela vai se sobrepondo e se tornando, vai melhorando ela mesma, né? Então, por exemplo, no caso o principal exemplo que ele dá é da girafa. Que a girafa, ela tem um pescoço muito grande e que esse pescoço foi aumentando pela necessidade de que ela tinha que ficar se esticando para pegar as folhas mais altas, né? Essa é a ideia do uso e desuso, que o animal tem uma característica específica que ele vai melhorando, né, pela necessidade ambiental, que é um dos pontos do Lamarck também, que ele acreditava que o ambiente coagia sobre o animal, fazendo com que essa questão do uso e desuso se agravasse mais, de forma que, por conta do ambiente que o animal é exposto, ele, é, ele desenvolvia melhor uma característica, né? No caso da girafa, a falta de vegetação baixa e somente as árvores fizeram com que o pescoço dela se alongasse e melhorasse isso. E bom, um exemplo do desuso, né, tendo visto que eu falei do uso, é, por exemplo, animais que tinham uma característica e que, pelo ambiente, foram deixando de utilizá-las e elas foram se perdendo com o passar das gerações. Alguns exemplos são as próprias serpentes, que eram dispostas de membros, como braços, e que, ao passar do tempo, pela falta de utilidade mesmo, elas foram perdendo esses membros. Ou, por exemplo, no caso das baleias, que vieram de animais terrestres, que tinham necessidade de entrar na água e, com o passar do tempo, abandonaram completamente a capacidade de habitar de forma terrestre, né? E, dessa forma, ficando somente no ambiente aquático. Bom, outro ponto da teoria de Lamarck é a questão da herança, em que ele acreditava que o que um animal, um indivíduo, conseguia adquirir com o passar do tempo, né, utilizando, por exemplo, desenvolvendo algum membro ao longo da sua vida, na hora de se reproduzir, ele passaria esse desenvolvimento que ele teve. Isso justificaria a motivação de por que os animais evoluiriam, né? Que se um teve que aprimorar uma determinada característica, ele passaria essa determinada característica já melhorada para sua prole, né? E assim explicaria o porquê da evolução. Só que nos dias atuais, na biologia atual, nós já sabemos que isso não ocorre. E essa alteração dos animais, né, por conta dessa evolução do ambiente que eles são expostos,
é meramente algo fenótipo, não altera o genótipo, né? Não altera o seu DNA em si. É algo meramente visual. Não visual, mas algo meramente superficial, não alterando diretamente o seu DNA, desse modo não alterando o que ele vai transmitir, né? O Lamarck foi o primeiro pensador a pensar na evolução, então é válido que essa parte da sua teoria não faça sentido nos dias de hoje, mas ele fundou esse pensamento, a necessidade de pensar sobre a evolução, né, e fundamentou outras teorias, né? Ele foi numa linha de pensamento que precisava romper com as ideias vigentes, né, criacionistas, que o mundo era estático, ele não se movia e a evolução não existia, e os animais eram daquele jeito porque eram, né, foram criados assim. Bom, agora eu vou apresentar a parte relacionada ao darwinismo, primeiramente. Depois eu vou falar do neodarwinismo, que é uma teoria mais avançada. Primeiramente, Darwin e Wallace são os dois fundadores, né, os pensadores por trás da teoria da evolução que a gente chama de darwinismo. O darwinismo, primeiramente, ele foi criado por Darwin, foi descoberto, né, a teoria da darwinismo foi escrita por Darwin, depois de ele fazer uma viagem num navio chamado HMS Beagle, que ele desceu da Europa e foi passando pela América do Sul. E com isso ele foi vendo as espécies nativas de cada lugar que ele ia passando. Um lugar que é muito marcante para essa viagem, que muitas pessoas gostam de falar sobre, é sobre a Ilha de Galápagos. Essa ilha tem animais muito diferentes na mesma ilha, mesmo arquipélago de ilhas, tem animais parecidos, só que com características muito diferentes. Um muito marcante é a tartaruga de Galápagos, que é uma tartaruga enorme, que é muito parecida com uma tartaruga pequena que tem em outros lugares. Então, com isso, Darwin começa a pensar como que esses animais ficaram gigantes ou minúsculos, ou tiveram características tão específicas só de eles estarem isolados em uma ilha. E ele começa a pensar nisso. E ele começa a analisar os animais e começa a perceber o quê? Que apenas os animais mais adaptados no seu lugar de origem, né, no seu habitat, prevalecem. Ou seja, o que Lamarck antes falava que a girafa, ela esticava o pescoço porque ela precisava pegar as frutas, as gramas, né, as folhas das árvores para comer, Darwin já diz o contrário. Ele diz o quê? Apenas as girafas mais adaptadas, ou seja, girafas com maiores pescoços, conseguem pegar as folhas das árvores maiores. Então elas conseguem se alimentar melhor, viver mais e ter mais descendentes. Com o tempo, essa característica vai prevalecendo na espécie. Então apenas as girafas com pescoço grande vão sobrevivendo. As com pescoço pequeno morrem porque elas não se adaptaram, elas não têm a capacidade adaptativa das girafas com pescoço longo. Isso a gente pode colocar em vários animais, né? Analisar em vários animais. Por exemplo, os pássaros. Existem milhares de espécies de pássaros, só que vários deles têm bicos de formatos diferentes. Cada bico ele é preparado, ele é, vamos botar assim, feito, né, para um alimento específico. Bicos muito fininhos assim, com uma ponta de flecha, muitas vezes são para comer sementes. Bicos com ponta de flecha mais achatada para comer sementes. Bicos ponta de flecha mais finos são para comer insetos. Bicos com assim, né, meio com a garrinha assim, pode ser para comer frutos e milhares outros de bicos diferentes. E Darwin começou a ver cada uma dessas características em vários animais. E ele percebe que o alimento que tem naquele lugar, se um lugar tem muito alimento, muita fruta, os pássaros desse lugar tendem a ter bicos com formato para comer fruta. Por quê? Não porque eles precisavam disso, mas porque apenas os que tinham esse bico sobreviveram e eles passaram essa característica para frente. Só que Darwin descobriu isso. Só que outra pessoa descobriu isso ao mesmo tempo que ele, que é o Wallace. Wallace, ele veio bem depois de Darwin, quando Darwin já estava bem velho, só que ele também descobriu as mesmas coisas que Darwin. Ele começou a explorar na Amazônia e ele teve um estalo, né, um pensamento que
ele pensou na teoria exatamente igual de Darwin. E eles foram, o Wallace mandou uma carta para Darwin e eles começaram a se falar. Só que Darwin percebeu, ó, eu não tinha publicado esse estudo ainda, eu não posso deixar que esse cara roube o meu estudo. Aí o Darwin e o Wallace foram apresentar esse trabalho em conjunto em uma feira de ciências, né, de uma convenção de ciência, né? E eles apresentaram juntos esse trabalho. E Darwin, depois de conversar muito com Wallace, eles viraram amigos. Na verdade, o Wallace começou a ter um grande... ver o Darwin como inspiração, porque ele, quase toda a vida, né, Darwin, ele estudou sobre as espécies, sobre os animais. Então, Wallace virou um admirador de Darwin. E Darwin, em 1859, publica o livro A Origem das Espécies, que é o livro mais famoso dele. Ele fala de como, da teoria dele, né, de como as espécies surgem. O que Darwin acreditava? Darwin acreditava que os indivíduos de uma mesma espécie são diferentes. Por isso é possível que novas espécies surjam. E como que surgem essas novas espécies? De acordo com o que ele viu em Galápagos, ele viu que tem uma barreira geográfica em Galápagos que separa as espécies que estavam naquele pedaço de terra e as espécies que estavam no continente. Essas espécies que estão nessa ilha, que é Galápagos, desenvolveram um gigantismo, por exemplo, como a tartaruga de Galápagos. Ela é a mesma, uma tartaruga muito parecida com a tartaruga que tem no continente, só que ela é gigante. Então essas características são possíveis porque, se você separa uma espécie geograficamente, elas começam a cruzar e a sofrer mutações. Darwin não acreditava exatamente em mutações, ele acreditava que os seres tinham, os indivíduos tinham características diferentes. Então eles iam se trocando as características entre si e se mutando ali, né? Mudando até o ponto em que eles não consigam mais se reproduzir entre si. E esse é o ponto em que surge uma nova espécie. Quando um indivíduo que vem de uma série de relações, né, de cruzamentos, não consegue mais se reproduzir como um indivíduo primeiro, né, que é a espécie de origem. É assim que surge uma nova espécie, geralmente por barreiras geográficas ou por necessidades. Mas a necessidade é a seleção natural. A seleção natural escolhe, entre aspas, os indivíduos mais adaptados. Se um pássaro ele tem a capacidade maior de comer uma fruta e no ambiente tem só frutas, ele tende a ter mais descendentes. Então as espécies vão se mudando desse jeito. Por exemplo, no Brasil a gente tem a onça-pintada. Existem onça-pintadas em quase todo o nosso território. No Pantanal a onça-pintada é gigantesca, porque ali é vantajoso para ela que ela seja grande. Mas não quer dizer que ela ficou grande porque ela precisou. Tipo, eu quero ser grande agora, quero que meus filhos sejam grandes. Não, ela ficou grande porque as onças pintadas dali se alimentaram mais e se reproduziram mais, sendo grandes e fortes. Já as onças pintadas da Amazônia são a mesma espécie ainda. Elas são menores, só que elas têm a capacidade melhor de subir em árvores. Elas são mais ágeis e conseguem subir em árvores mais facilmente, que é uma vantagem na Amazônia. Então, basicamente é isso, a teoria de Darwin. Tudo bom? A gente teve que trocar o cenário aqui por uma questão técnica e eu também estou com uma outra roupa. Mas eu vou continuar explicando agora sobre o neodarwinismo. Bom, primeiro, para eu começar falando sobre o neodarwinismo, já que a gente já falou sobre darwinismo, eu vou ter que explicar outras coisas. Primeiro, por que foi necessário o neodarwinismo? Darwin, quando criou a teoria da evolução dele, Darwin e Wallace, né? Eles não tinham como explicar algumas coisas que necessitavam ser explicadas para que fizesse total sentido a teoria deles. Uma dessas coisas é como que os seres vivos, as espécies, são diferentes mesmo dentro de uma mesma espécie. Isso eles não conseguiam explicar, eles sabiam que isso existia, mas eles não sabiam explicar por quê. E eles não sabiam explicar como que essas características eram passadas. Eles sabiam que elas eram, mas não sabiam como elas eram. Aí, em certo momento, Mendel descobriu essas coisas que faltavam, que é a genética, né? Ele estudou a genética e descobriu. Com o passar dos anos, outros biólogos e cientistas integraram essas duas teorias, a teoria da genética e a da evolução de Darwin, com muitas outras coisas. O neodarwinismo ele é composto por biologia celular, biomedicina,
bioquímica, estudo de fósseis, genética e evolução, e mais algumas outras áreas da biologia. Por que é importante isso? Porque quando a gente estuda qualquer área de conhecimento, e a gente tem, por exemplo, na matemática, não, a matemática não é uma boa coisa, né? Vamos pensar aqui, química. Se a gente for estudar química, a gente tem várias áreas da química separadas. Só que para a gente criar uma coisa em química, por exemplo, eu trabalho para uma empresa e eu quero criar um produto novo. Eu não posso só pegar um conceito de química para criar. Eu tenho que ver todos os conceitos, ou muitos deles, para criar um produto. E é assim que funciona a biologia. A gente não pode estudar algo real com base em uma coisa só. A gente tem que ver todas as variáveis que integram aquilo. E a evolução é exatamente isso. O neodarwinismo propõe o quê? Que a gente estude a evolução com base em todos os viés da biologia. Então a gente vai estudar a evolução vendo genética, a gente descobriu as mutações, junto com a genética, as mutações surgiram, que é o que causa variabilidade, uma das coisas que causa variabilidade genética. Tem o crossing over também, mas essas coisas vão integrando a teoria da evolução e melhorando ela. E elas vão fazendo sentido. Se a gente pegar embriologia, por exemplo, que é um estudo também que faz sentido, a gente vê que nós, seres humanos, temos características semelhantes a seres muito distantes, só que essas características só aparecem, evidentemente, nos nossos embriões. E esse tipo de coisa vai compondo o neodarwinismo e fazendo com que o darwinismo se torne uma teoria muito mais escalável, muito mais explicada, né? E muito mais concreta. Bom, além disso, é importante falar algumas coisas sobre o neodarwinismo. Por exemplo, uma coisa que é muito importante é sobre o pool gênico. O neodarwinismo não só acredita, mas hoje em dia é quase que comprovado que a evolução ocorre por estatística. Tem um conjunto de genes em uma espécie gigante, cada indivíduo tem uma quantidade de cromossomos específica para aquela espécie, e eles vão misturando os genes. O pool gênico é exatamente isso, é o conjunto de milhões, milhares de genes se misturando um com o outro para criar novos indivíduos. Por isso que é impossível, estatisticamente, termos dois indivíduos idênticos, geneticamente idênticos. Até gêmeos idênticos, eles têm os genes deles são idênticos, só que o fenótipo não é idêntico. Ou seja, os dois crescem e se tornam pessoas diferentes. Eles não são pessoas iguais, eles são pessoas diferentes. Geneticamente sim, porque eles são frutos do mesmo embrião, do mesmo óvulo e mesmo espermatozoide, no caso, né? No caso dos humanos, né? Eles são iguais geneticamente, mas fenotipicamente não. Isso é outra coisa também que varia muito nos seres vivos, né? Que a gente tem genótipo e fenótipo. Genótipo é aquilo que está é o código, né, do nosso corpo, e fenótipo é a interação com o ambiente e o genótipo. Além disso, a teoria do neodarwinismo, ele entende que existem algumas coisas que fazem com que a variabilidade genética exista, que são o crossing over, né, a própria recombinação gênica e as mutações. Em Darwin, ele não tinha conhecimento dessas duas coisas, que existia recombinação genética e que existia mutações. Ou seja, ele só achava que os seres vivos não eram exatamente a mesma espécie. Ele sabia que eles não eram idênticos, mas eles não sabiam como eles não eram idênticos. E é isso. Bom, tendo em vista essas teorias que apresentamos, né, o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo, fica claro a necessidade desse tipo de estudo, né? Foi algo que, como eu já disse, surgiu a partir do século XX, né? O Darwin é do século XIX, mas os seus estudos populares eram no século XX. E, bom, toda essa ideia de estudar como os seres evoluíam, como as espécies se modificavam com o passar do tempo, surgem principalmente em contraponto a ideias vigentes na época, principalmente o criacionismo, que defendia que
existia um arquiteto divino, né? Que ele que produzia, que fez os seres daquele modo e assim eles seriam para sempre, né? E assim eles eram. E essa era uma ideia com um teor muito religioso, que era a crença da época, só que no século XIX, com o desenvolvimento das ciências como um todo, essas novas teorias foram surgindo. E com elas foram se contrapondo as ideias mais conservadoras, que é no caso do criacionismo, né? E foram tendo um teor muito mais científico para explicar o mundo, né? Uma visão científica para explicar como o mundo funcionava. Assim surgiu Lamarck, com sua teoria ainda não tão refinada e não tão certa, mas uma teoria que contrapunha o que era vigente. O Darwin, então, depois que apresentou a sua teoria da evolução das espécies, então para combinar no neodarwinismo, né? Que, como foi dito, juntou várias teorias e então chegou-se a uma teoria mais aceitável nos dias de hoje, né? É a teoria vigente